O livro de Gessar, o livro dos justos. Parte 3. Capítulo 8. Os sábios de Nimrod e o nascimento de Abraão. E foi na noite que Abraão nasceu, que todos os servos de Tera, e todos os homens sábios de Nimrod, e seus mágicos vieram e comeram e beberam na casa de Tera, e eles regozijaram-se com ele naquela noite. E todos os homens sábios e mágicos saíram da casa de Tera, levantaram seus olhos para o céu à noite para olhar as estrelas, e viram uma grande estrela que veio do leste e correu nos céus, e ela engoliu as 4 estrelas dos 4 lados do céu. E todos os sábios do rei e seus mágicos foram surpreendidos com a visão, e os sábios entendiam este assunto, e eles sabiam de sua importância. E disseram uns aos outros: isso só significa que o filho que nasceu a Tera nesta noite, que vai crescer e ser frutífero, e multiplicar, e possuir toda a terra, ele e seus filhos para sempre, e ele e sua semente matarão grandes reis, e herdarão suas terras. E os sábios e mágicos foram para casa naquela noite, e de manhã todos estes sábios homens e mágicos se levantaram de madrugada, e se reuniram em uma casa marcada. E eles falaram e disseram uns aos outros: eis a visão que vimos na noite passada é desconhecida do rei, que não foi dada a conhecer a ele. E se essa coisa chegar ao rei nos últimos dias, ele nos dirá: por que vocês esconderam esse assunto de mim, e depois vamos todos sofrer a morte, e portanto, agora vamos dizer ao rei a visão que vimos, e sua interpretação, e mantenha-nos puros. E assim fizeram, e eles foram ao rei e prostraram-se diante dele, e disseram: que o rei viva, o rei pode viver. Nós ouvimos que um filho nasceu de Tera, filho de Naor, o príncipe do teu anfitrião, e nós ontem à noite fomos à sua casa, e que comemos e bebemos e nos alegramos com ele naquela noite. E quando os teus servos saíram da casa de Tera, para ir passar a noite em nossas respectivas casas, levantamos os olhos ao céu, e vimos uma estrela grande que vem do leste, e a mesma estrela correu com grande velocidade, e engoliu 4 grandes estrelas, dos 4 lados do céu. E os teus servos ficaram surpresos ao verem que aconteceu, e ficamos muito apavorados, e fizemos o nosso juízo sobre a visão, e sabemos por nossa sabedoria a interpretação adequada e que essa coisa se aplica à criança que nasceu a Tera, que vai crescer e multiplicar-se muito, e tornar-se poderoso, e matar todos os reis da terra, e herdará todas as suas terras, ele e sua descendência para sempre. E agora nosso Senhor e Rei, eis que temos dado a conhecer-te o que temos visto sobre esta criança. Se lhe parecer bem ao rei, a dar o seu valor ao pai por esta criança, vamos matá-lo antes que ele cresça e aumente na terra contra nós, de forma que nós e nossos filhos venhamos a perecer por sua maldade. O rei ouviu as palavras deles e pareceu bem aos seus olhos, e mandou chamar a Tera e ele veio diante do rei. E disse o rei a Tera: foi-me dito que um filho ontem à noite te nasceu, e desta maneira fui observado nos céus com seu nascimento. E agora, portanto, dá-me a criança, para que possa matá-lo antes que esse mal se espalhe contra nós, e eu te darei por seu valor, tua casa cheia de prata e ouro. Tera respondeu o rei: meu senhor e rei, eu ouvi as tuas palavras, e teu servo fará tudo o que desejar o rei. Mas o meu senhor e rei, eu te direi o que me aconteceu ontem à noite, para que eu possa ver qual o conselho que o rei dará ao seu servo, e então eu irei responder ao rei o que ele acabou de me falar. E o rei disse: fala. Tera disse ao rei: Aion filho de Morede, veio ontem à noite dizendo: dá-me o cavalo grande e belo que o rei te deu, e eu te darei prata e ouro, palha e forragem pelo seu valor. E eu disse a ele: espere até eu ver o que o rei fala acerca dessas tuas palavras. E eis o que disse: eu o farei. E agora, meu senhor e rei, eis que faço este negócio conhecido a ti, e os conselhos que meu rei der a seu servo, eu seguirei. E o rei ouviu as palavras de Tera, e sua ira se acendeu e ele o considerou igual a um tolo. E o rei respondeu Tera, e disse-lhe: tu és tão bobo, ignorante, ou deficiente em compreensão, para fazer isso, dar a teu belo cavalo para ouro e prata ou até mesmo para palha e pasto. És-tu tão curto de prata e de ouro, para que faças tal coisa? Tens porventura tu, falta de palha e forragem para alimentar o teu cavalo? E o que é prata e ouro para ti, ou palha e forragem, para que tu dês o belo cavalo que te dei, como não há ninguém que tenha outro igual em toda a terra? E o rei parou de falar, e Tera respondeu ao rei dizendo que, como tem o rei perguntado a seu servo: rogo-te, meu senhor e rei,
que expliques acerca desse assunto que falaste. Dá teu filho, para que possamos matá-lo e te darei ouro e prata para o seu valor. O que devo fazer com prata e ouro após a morte do meu filho, que herdará de mim? E certamente após a minha morte, a prata e o ouro vai voltar para o meu rei que a deu. E quando o rei ouviu as palavras de Tera, e da parábola que ele trouxe acerca do rei, pesou-lhe muito e ele estava irritado com isso, e sua raiva ardia dentro dele. Tera viu que a ira do rei se acendeu contra ele, e ele respondeu ao rei, dizendo: tudo o que eu tenho está em poder do rei, e faça o rei o que bem deseja fazer com o seu servo. Sim, meu filho está nas mãos do rei, sem valor de troca, ele e seus 2 irmãos do que são mais velhos do que ele. E disse o rei a Tera: não, mas vou comprar o teu filho mais novo por um preço. Tera respondeu ao rei dizendo: rogo-te, meu senhor e rei, ainda deixes a teu servo falar uma palavra diante de ti, e possa o rei ouvir a palavra de seu servo. E Tera disse: deu meu rei 3 dias a seu servo para pensar sobre este assunto dentro de mim, e consultar com minha família sobre as palavras de meu rei. E ele pressionou o rei se a concordar com isso. E o rei ouviu a Tera, e ele fez isso, e ele deu-lhe um prazo de 3 dias, e Tera saiu da presença do rei, e ele voltou para casa para sua família e falou-lhes todas as palavras do rei, e todos eles se encheram de temor. E no 3º dia que o rei falou a Tera, dizendo: manda-me o teu filho por um preço como eu falei para ti, e caso não faças isso, eu matarei a ti e a todos na tua casa, de forma o que nenhum cão te reste. E Tera apressou-se, como a coisa do rei era urgente, e ele tomou uma criança de um dos seus servos, que a sua serva tinha gerado naqueles dias, e trouxe Tera a criança para o rei, tendo recebido valor por ele. E o Senhor estava com Tera nesta matéria, para que Nimrod não causasse a morte de Abrão. E o rei tomou a criança de Tera e a jogou de cabeça com toda a sua força para o chão, pois ele pensou que tinha sido Abrão, e este foi escondido dele a partir daquele dia, e foi esquecido pelo rei como era da vontade do Senhor, para não sofrer a morte de Abrão. E tomou Tera Abrão seu filho secretamente, juntamente com sua mãe enfermeira, e ele os escondeu numa caverna, e ele trouxe suas disposições mensais. E o Senhor estava com Abraão na caverna e ele cresceu. E Abrão esteve na caverna 10 anos, e o rei e seus príncipes, adivinhos e sábios julgaram que o rei tinha matado Abrão. Capítulo 9. Babilônia, a confusão das línguas. E Arã, filho de Tera, irmão mais velho de Abrão, tomou uma mulher naqueles dias. Arã tinha 39 anos de idade quando a levou, e a mulher de Arã concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Lot. E ela concebeu novamente e deu à luz uma filha, e chamou seu nome Milca, e ela novamente concebeu e deu à luz uma filha, e chamou pelo nome de Sarai. Arã era de 42 anos de idade, quando ele gerou a Sarai, que no 10º ano de vida de Abrão, e naqueles dias Abrão e sua mãe enfermeira saíram da caverna, pois o rei e seus súditos haviam esquecido o caso de Abrão. E quando Abraão saiu da caverna, ele foi para Noé e seu filho Shem, e ele permaneceu com eles para aprender a instrução do Senhor e os seus caminhos. E ninguém sabia onde estava Abrão, e Abrão serviu Noé e Shem seu filho por um longo tempo. Abrão esteve na casa de Noé 39 anos, e Abrão conhecia o Senhor desde os 3 anos de idade, e ele andou nos caminhos do Senhor até o dia de sua morte, como Noé e seu filho Shem lhe tinha ensinado, e todos os filhos da terra naqueles dias haviam transgredido muito contra o Senhor, e se rebelaram contra ele e serviram a outros deuses, e se esqueceram do Senhor que os havia criado na terra. E os habitantes da terra naquela época, fizeram para si cada um a seu Deus e os serviam, deuses de madeira e pedra, que não podiam nem falar, nem ouvir, nem livrar, e os filhos dos homens serviam-os e eles se tornaram seus deuses. E o rei e todos os seus servos, e Tera com toda a sua casa, foram então os primeiros de todos aqueles que serviram aos deuses de madeira e pedra. E Tera teve 12 deuses de tamanho grande, feitos de madeira e pedra, um para todos os 12 meses do ano, e ele serviu cada um mensalmente, e a cada mês Tera trazia sua oferta de carne e sua oferta de bebida aos seus deuses, assim fazia Tera todos os dias. E toda aquela geração era má aos olhos do Senhor, e eles assim fizeram todos os homens a seu Deus, abandonando o Senhor que os havia criado. E não se achava um só homem naqueles dias em toda a terra que conhecia o Senhor, pois serviam cada homem o seu próprio Deus, exceto Noé e sua família. E todos aqueles que estavam sob seu conselho conheciam o Senhor naqueles dias.
E Abrão, o filho de Tera, estava crescido na casa de Noé, e ninguém sabia, e que o Senhor estava com ele. E o Senhor deu a Abraão um coração compreensivo, e ele sabia que todas as obras daquela geração eram vãs, e que todos os seus deuses eram vãos e de nada valiam. E Abrão viu o sol brilhando sobre a terra, e disse Abrão a si mesmo: certamente se este sol que brilha sobre a terra é Deus, eu o vou servir. E tendo Abraão servido o sol naquele dia, ele orou ao sol, e quando a noite chegou o sol se pôs como de costume, e Abrão disse consigo: certamente, este não pode ser Deus. E Abrão ainda continuou a falar dentro de si mesmo: quem é ele que fez o céu e a terra, que tudo criou sobre a terra, onde está ele? E escureceu a noite sobre ele, e ele levantou os olhos em direção ao oeste, norte, sul e leste, e ele viu que o sol tinha desaparecido da face da terra, e o dia ficou escuro. E Abrão viu as estrelas e a lua diante dele, e ele disse a si mesmo: certamente estes são Deus que criou toda a terra, assim como o homem, e eis que esses deuses são seus servos em torno deles. E tendo Abraão servido a lua, orou a eles toda a noite. E pela manhã, quando era luz, e o sol brilhou sobre a terra como de costume, Abraão viu todas as coisas que o Senhor Deus tinha feito sobre a terra. E disse Abrão a si mesmo: certamente também estes não são deuses que fizeram a terra e toda a humanidade, mas estes são os servos de Deus. E Abrão permaneceu na casa de Noé, e lá conheceu o Senhor e os seus caminhos, e ele serviu ao Senhor todos os dias de sua vida, enquanto todos naquela geração se esqueceram do Senhor, e serviram a outros deuses de madeira e pedra, e se rebelaram todos os seus dias. E o rei Nimrod reinou de forma segura, e toda a terra estava sob seu controle, e todos os povos da terra tinham uma só língua e palavras de união. E todos os príncipes de Nimrod e seus grandes homens tomavam conselho juntamente, Put, Mitzraim, Cush e Canaã com suas famílias, e eles disseram uns aos outros: Eia, vamos construir para nós uma cidade e nela uma torre forte, e que seu topo alcance o céu, e vamos criar fama, para que possamos reinar sobre o mundo inteiro, a fim de que o mal dos nossos inimigos não nos atinja, para que reinemos poderosamente sobre eles, e para que nunca sejamos espalhados sobre a terra por conta de suas guerras. E todos eles foram à presença do rei, e disseram ao rei estas palavras, e o rei concordou com eles neste caso, e assim o fizeram. E todas as famílias reunidas constituídas por cerca de 600.000 homens, partiram em busca de uma peça extensa de terreno para construir a cidade e a torre, e buscavam em toda a terra e encontraram um vale a leste da terra de Sinar, cerca de caminhada de 2 dias, e viajaram até lá e habitaram ali. E começaram a fazer tijolos e a queimar, para construírem a cidade e a torre que tinham imaginado. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado, e eles começaram a construí-la, e enquanto eles estavam construindo, imaginaram em seus corações subir aos céus e fazer guerra contra o Senhor Deus dos céus. E todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em 3 partes. A primeira disse: vamos subir ao céu e lutar contra ele. A segunda disse: vamos subir ao céu e colocar nossos próprios deuses lá e servi-lhes. E disse a terceira parte: vamos ascender ao céu e ferir com arcos e lanças. E Deus sabia todas as suas obras e todos os seus maus pensamentos, e ele viu a cidade e a torre que eles estavam construindo. E quando eles estavam construíram uma grande cidade e uma torre muito alta e forte, e em virtude da sua altura os construtores não colocavam argamassa em seus tijolos, até que se completou um ano inteiro de construção, e só depois disso, chegavam aos construtores e colocavam argamassa nos tijolos. Assim foi feito diariamente. E eis que uns subiam e outros desciam o dia inteiro, e se um tijolo caísse de suas mãos e se quebrasse, todos iriam chorar sobre ele, mas se um homem caísse e morresse, nenhum deles iria olhar para ele. E o Senhor conhecia os seus pensamentos, e aconteceu que, quando eles estavam construindo, eles enviavam flechas para o céu, e todas as flechas caíam sobre eles cheias de sangue, e quando eles viram isso eles disseram uns aos outros: certamente que matamos todos os que estão no céu. Porém, isto vinha do Senhor, a fim de levá-los a errar, e no final, para destruí-los de sobre a face da terra. E construíram a torre e a cidade, e fizeram isso diariamente até que muitos dias e anos foram se passando. E Deus disse aos seus 70 anjos que estavam diante dele, e para aqueles que o rodeavam, dizendo:
vamos descer e confundir suas línguas, para que um homem não deva compreender a linguagem de seu vizinho. E eles fizeram isso para com eles. E a partir daquele dia seguinte, cada homem não compreendia a língua de seu vizinho, e não podiam se entender sem falarem uma língua. E quando um construtor recebia das mãos de seu vizinho cal ou pedra, que ele não havia pedido, o construtor o lançava do alto a baixo, para que ele morresse. E eles fizeram assim tantos dias, que mataram muitos deles desta maneira. E o Senhor feriu as 3 divisões que estavam lá, e puniu-os de acordo com as suas obras e projetos. Aqueles que disseram, subiremos ao céu e serviremos aos nossos deuses, eles tornaram-se como macacos e elefantes. E aqueles que disseram, vamos ferir o céu com flechas, o Senhor os matou. E o homem com a mão do seu vizinho e da 3ª divisão, aos que disseram, vamos subir ao céu e lutar contra ele, o Senhor os espalhou por toda a terra. E aqueles que foram deixados entre eles, quando eles souberam e compreenderam o mal que estava chegando acima deles, eles abandonaram o edifício, e eles também se espalharam pela face de toda a terra. E eles cessaram de edificar a cidade e a torre, por isso ele chamou aquele lugar Babel, pois ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Eis que estava a leste da terra de Sinar. E quanto à torre que os filhos dos homens edificavam, a terra abriu a boca e engoliu uma 3ª parte dela, e um fogo também desceu do céu e queimou outro terço, e outro terço foi deixado para o dia de hoje, e essa parte que estava no ar, cujo diâmetro é de 3 dias de caminhada. Muitos dos filhos dos homens morreram na torre, um povo sem número. Capítulo 10. Os homens foram dispersos aos 4 cantos da terra. E Peleg, filho de Eber, morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Abrão, filho de Tera, e todos os dias de Peleg foram 239 anos. E quando o Senhor espalhou os filhos dos homens por conta de seu pecado na torre, eis que se estenderam em muitas divisões, e todos os filhos dos homens foram dispersos nos 4 cantos da terra. E todas as famílias tornaram-se cada uma segundo a sua língua, a sua terra, ou a sua cidade. E os filhos dos homens edificavam muitas cidades de acordo com as suas famílias, em todos os lugares para onde foram, pois por toda a terra o Senhor os espalhou. E alguns deles construíram cidades em lugares de onde foram mais tarde extirpados, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes, ou pelos nomes de seus filhos, ou pelas suas histórias particulares. E os filhos de Jafé, filho de Noé, foram e construíram cidades nos lugares onde eles se espalharam, e chamaram a todas as suas cidades pelos seus nomes. E os filhos de Jafé foram divididos sobre a face da terra em muitas divisões e línguas. E estes são os filhos de Jafé segundo as suas famílias: Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes são os filhos de Jafé de acordo com as suas gerações. E os filhos de Gomer, de acordo com as suas cidades, foram os Francum, que habitam na terra de Franza, pelo rio Franza, pelo rio Sená. E os filhos de Repat são o Bartonim, que habitam na terra do Bartonia pelo rio Ledá, que corre suas águas para o grande mar Geom, isto é, Oceanos. E os filhos de Tugarma são 10 famílias, e estes são os seus nomes: Buzá, Parzunac, Balgá, Elicanum, Ragbib, Tarqui, Oferta, Zebuk, Ongal e Tilmas. Eles se propagaram e descansam no norte e construíram cidades. E chamaram as cidades pelos seus nomes. Eles são os que vivem junto aos rios Itlá e Italaca até este dia. Mas as famílias de Enguli, Balgar e Parzunac, habitaram junto do grande rio do Gnei, e os nomes das suas cidades são também de acordo com os seus próprios nomes. E os filhos de Javã são os Javanim que habitam na terra do Maquedonia, e os filhos de Medaiari são os Orelum que habitam na terra do Cursum, e os filhos de Tubal habitam na terra do Tuscaná junto do rio Paziá. E os filhos de Meseque são os Shibashini e os filhos de Tiras são Ruzashi, Cushini, e Ongolis, e eles construíram cidades, e as cidades estão situadas junto do mar Jabus, pelo rio Cura que se esvazia no rio Tragã. E os filhos de Elisa são os Almanim, e eles também foram e construíram cidades. Essas são as cidades situadas entre as montanhas de Jó e Shibátimo, e deles saíram os Lombardi que habitam as montanhas opostas às de Jó e Shibátimo. E eles conquistaram a terra de Itali e lá permaneceram até este dia. E os filhos de Quitim são Romim que habitam no vale de Canopia pelo rio Tibreu. E os filhos de Dudonim são aqueles que habitam nas cidades do Mar Geom, na terra de Bordna.
Estas são as famílias dos filhos de Jafé de acordo com as suas cidades e idiomas, quando eles foram dispersos depois da torre, e chamaram suas cidades após seus nomes. E estes são os nomes de todas as suas cidades de acordo com as suas famílias, que construíram naqueles dias após a torre. E os filhos de Cã foram Cuxi, Mitzraim, Put e Canaã de acordo com a sua geração e cidades. Todos estes foram e construíram cidades assim que eles encontraram lugares ajustados para eles. E eles chamaram suas cidades após os nomes de seus pais Cuxi, Mitzraim, Put e Canaã. E os filhos de Mitzraim são os Ludim, Anamim, Leabim, Naptuxim, Patruzins, Casluxim e Captorim, 7 famílias. Todos estes habitam junto do rio Sior, que é o ribeiro do Egito, e construíram cidades e as chamaram pelos seus próprios nomes. E os filhos de Patros e Casloxi casaram juntos, e passaram diante deles os filisteus, os Azatim e os Gerarim, os Gitim e os Ecronim. Em todas as 5 famílias, estes também construíram cidades, e chamaram suas cidades após os nomes de seus pais até este dia. E os filhos de Canaã também construíram cidades, e chamaram suas cidades após seus nomes, 11 cidades e outras sem número. E 4 homens da família de Eão foram para a terra da planície. Estes são os nomes dos 4 homens: Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. E estes homens construíram 4 cidades na terra da planície, com os seus nomes próprios. E eles e seus filhos e todos os que lhes pertenciam, moravam nessas cidades. E eles foram frutíferos e multiplicaram-se muito e viviam tranquilamente. E Seir, o filho de Ur, filho de Vi, filho de Canaã, foi e encontrou um vale oposto para o monte Parã, e ele construiu uma cidade lá. E ele e seus 7 filhos e sua família habitaram lá. E ele chamou a cidade que ele construiu de Seir, de acordo com o seu nome, que é a terra de Seir até este dia. Estas são as famílias dos filhos de Cã, segundo as suas línguas e cidades, quando eles foram espalhados para seus países após a torre. E alguns dos filhos de Sem, filho de Noé, pai de todos os filhos de Eber, também foram e construíram cidades nos lugares em que foram lançados, e eles chamaram suas cidades após seus nomes. E os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã, e construíram cidades e chamou os nomes de todas as suas cidades segundo os seus nomes. E Esur filho de Sem, e sua descendência saíram de sua casa nessa época, em grande número de vidas, e foram para uma terra distante que eles encontraram, e eles se instalaram num vale muito extenso, na terra para onde eles foram, e construíram 4 cidades. E eles as chamaram pelos seus próprios nomes e ocorrências. E estes são os nomes das cidades que os filhos de Azur construíram: Nínive, Rezém, Calache e Reoboter. E os filhos de Azur habitam ali até hoje. E os filhos de Arão também foram, e construíram uma cidade, e lhes deram o nome de Uz, cidade após seu irmão mais velho, e eles habitam nela, que é a terra de Uz até este dia. E no 2º ano após a torre, um homem da casa de Azur, cujo nome era Bela, veio à terra de Nínive com a sua família, procurando onde pudessem encontrar um lugar para peregrinar, e chegando diante das cidades da planície de Sodoma, eles habitaram lá. E o homem levantou-se e construiu ali uma pequena cidade, e chamou seu nome Bela, segundo o seu nome, que é a terra de Zoar até este dia. E estas são as famílias dos filhos de Shem conforme a sua língua e as cidades, depois que eles estavam espalhados sobre a terra, depois da torre. E todo o reino, cidade, filhos e famílias dos filhos de Noé construíram muitas cidades para si depois disto. E eles estabeleceram governos em todas as suas cidades, de forma a serem regulamentadas por suas ordens, assim como todas as famílias dos filhos de Noé para sempre. Continua.